do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 20 ao versículo de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 20 ao versículo de número 31, onde estaremos falando de Saulo, de perseguidor a perseguido. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Depois de muito tempo, os judeus entre si decidiram matá-lo, mas os seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo. E como vigiavam os portões da cidade, dia e noite, para tirar-lhe a vida, os discípulos, levando-o de noite, desceram pelo muro dentro de um cesto. E chegou em Jerusalém Saulo, procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele viu o Senhor e que ele lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Assim ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. Falava e debatia também com os judeus da cultura grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram-no até a Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, a igreja desfrutava de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Amém. Oremos. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra, diante da Tua poderosa presença, te pedindo, Senhor, fala aos nossos corações. Realiza, Senhor, a Tua obra em nós. Cumpra, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer em nós. Eu diminua para que Tu cresças, que eu suba para que Tu apareças, e seja o Senhor a falar aos nossos corações. Que ninguém saia daqui dizendo assim, disse o pastor, mas o Senhor falou nessa noite tremendamente ao meu coração. Que o Senhor realize a Tua obra, que o Senhor fale à Tua igreja, assim como o Senhor já tem dito e falado conosco desde a abertura desse culto. Nós te pedimos, Senhor, continua, Senhor, conosco neste lugar. Continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a cumprir em nós a Tua vontade e o Teu querer, porque aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua poderosa voz, ouvir o Senhor falar conosco, conhecer a Tua palavra, conhecer as maravilhas de Ti e viver o Teu chamado e a Tua vontade para cada um de nós. Por isso te pedimos, Senhor, usa, Senhor, as nossas vidas, por misericórdia do Teu santo nome. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, domingo passado ouvimos a respeito da conversão de Saulo, onde Saulo tinha pedido cartas para as sinagogas para perseguir os do caminho, para perseguir os convertidos a Cristo Jesus. Eram conhecidos por os do caminho, porque o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo Jesus, não é só algo a fazer, mas sim um caminho a seguir, uma vida para seguir, uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Por isso, o caminho, Cristo é o caminho, Cristo é a vida que você deve viver. Por isso,
Paulo pede cartas para perseguir a igreja. Mas o Senhor aparece para Paulo no meio do caminho. O interessante é que ele estava perseguindo os do caminho. Estava perseguindo aquele que era o próprio caminho. Mas no meio do caminho, o Senhor encontra com Saulo de Tarso. O Senhor encontra com ele. E ele ali cai sobre terra. E ele fica cego ao ver o Senhor. Mas o Senhor levanta um homem. Levanta um homem, chama um homem para ir até aquele lugar. O Senhor manda um homem ir àquele lugar, um discípulo, para ir naquele lugar e orar por Saulo. Mas Ananias disse ao Senhor: Senhor, mas este homem a qual o Senhor pede para que eu vá, ele persegue a sua igreja, ele mata as pessoas. Mas o Senhor disse a ele, a Ananias: ele é um homem de grande valor para mim, e ele ainda vai aprender a sofrer muito por amor do meu evangelho. Por isso Ananias obedece ao chamado do Senhor, ora por Saulo e as escamas caem dos olhos, e ele continua ali. E o texto Lucas vai nos dizer que logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. O sinal da conversão em Cristo Jesus é que você não consegue guardar Cristo Jesus apenas para você. Quando você se converte a Cristo Jesus verdadeiramente, você não consegue conversar com alguém ou falar com alguém e não dizer: Cristo Jesus é o remédio para as suas feridas. Cristo Jesus é o Messias, Ele é o enviado de Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não tem como você não ter um encontro com Cristo Jesus e não sentir em seu coração queimar em dizer deste amor que lhe alcançou. Paulo, ele era judeu de judeu. Seus pais eram judeus os dois. Foi circuncidado ao 8º dia. Era da tribo de Benjamim. Era considerado o povo de Deus. Era fariseu, guardava os mandamentos do Senhor, perseguidor da igreja de Cristo Jesus, por amor ao Evangelho de Deus, a pregação da palavra. Mas Jesus encontra com ele e mostra que ele era o Messias. Ele era aquele que o Senhor prometeu desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, desde o Éden, o prometido de Deus, Cristo Jesus. E ele passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele Filho de Deus. Paulo aproveita do seu conhecimento, aproveita de ser fariseu, de ser um doutor da lei, porque os judeus, quando chegava um doutor da lei nas sinagogas, ele era convidado para trazer a palavra. Então Saulo se aproveita desta situação e começa a pregar a Cristo Jesus. O Senhor tem te levado todos os dias ao seu trabalho, à sua escola, a diversos lugares. Você tem pregado Cristo Jesus? Você tem aproveitado as oportunidades que o Senhor tem te dado para dizer e para mostrar um remédio que pode sarar as feridas, que pode trazer esperança a este mundo, que pode mudar vidas, salvar, libertar e mudar o meu e o viver de todas as pessoas deste mundo? Será que você tem aproveitado as oportunidades que o Senhor tem te dado para anunciar a palavra? Será que você tem aproveitado as oportunidades de viver Cristo Jesus em sua vida, para que as pessoas olhem e digam: essa pessoa é diferente, eu não sei o que ela tem, mas ela é diferente? E essas pessoas chegam até você e dizem: você é diferente, o que você tem? E você diz: eu possuo o brilho do Espírito Santo de Deus.
Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E essa diferença que você vê na minha vida, você pode possuir na sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O Senhor nos dá oportunidades todos os dias de anunciar e proclamar a palavra dele. Você tem aproveitado essas oportunidades? Você tem aproveitado esses momentos que o Senhor tem permitido em sua vida, de você anunciar quem é Cristo Jesus para você, ou o que Cristo Jesus fez na sua vida, na sua história, ou o que Cristo Jesus pode fazer na vida daqueles que o aceitam? Será que você tem feito igual Saulo, aproveitado os momentos para pregar o nome de Cristo Jesus? Lucas começa nos dizendo que logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Saulo não perde a oportunidade que foi lhe dada para pregar, para ensinar na sinagoga. Ele começa a dizer: Cristo Jesus é o Filho de Deus. E nós vamos ver no decorrer do texto que ele começa a provar isso. Ele começa a demonstrar na palavra que verdadeiramente Jesus é o Cristo. E todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levar-nos presos aos principais sacerdotes? As pessoas não entendiam. O que aconteceu com este homem? Não era esse que perseguia as pessoas que seguiam este nome, que seguiam a Cristo Jesus? Não era esse que outrora estava a perseguir as pessoas em Jerusalém e também pediu cartas para as sinagogas para levar as pessoas presas aos principais sacerdotes? O que aconteceu com Saulo? As pessoas se questionavam dentro daquele lugar. Quando algumas pessoas entregam a sua vida a Cristo Jesus, Jesus encontra com elas e tem a sua vida transformada. As pessoas olham e dizem: não é possível, não é fulano de tal que fazia isso, aquilo outro. As pessoas querem lembrar do seu passado, mas Cristo fez novo todas as coisas. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. As pessoas ficavam admiradas, e é de se admirar. Como pode? Não era ele o perseguidor, e agora está pregando em nome de Cristo Jesus? Está dizendo que Jesus é o Filho de Deus? Porque às vezes as pessoas vão dizer: Jesus é o Filho de Deus, mas não entende o que isso acarreta, o que isso significa. Quando as pessoas queriam matar a Cristo Jesus e diziam que ele estava blasfemando quando se dizia o Filho de Deus, porque quando você se diz filho de alguém, você é igual àquela pessoa em característica, em forma, em vida, você é igual àquela pessoa. Então quando Jesus dizia eu sou o Filho de Deus, ele estava dizendo eu também sou Deus. Por isso as pessoas tentavam e queriam matar a Cristo Jesus. Hoje as pessoas falam: não, Jesus é o Filho de Deus, mas nem entende o que é. Mas Paulo prega dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o prometido que Isaías prometeu. Jesus é o prometido que Gênesis, que Deus falou à mulher, a serpente. Jesus é o Filho de Deus. Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Saulo, conhecedor da palavra, Saulo, conhecedor da Torá, conhecedor da palavra, ele começa a pegar os versículos que falavam da vinda do Messias, começa a pegar
da palavra de Deus e começa a dizer, lembra o versículo tal? Ali está falando de Cristo Jesus. Veja o versículo assim, ali está falando de Cristo Jesus. Lembra os salmos que falam sobre a vida do Messias? Ele está falando de Cristo Jesus, porque a vida de Cristo Jesus foi assim, foi desta maneira, foi desta forma. Ele foi crucificado, mas vivo está. Paulo encontra com Cristo Jesus. Os judeus achavam que os discípulos tinham roubado o corpo de Cristo, mas Paulo encontra com ele a caminho para Damasco. Encontra com ele em toda a sua glória e diz, por que me persegue? Mas Saulo estava perseguindo a igreja, não estava perseguindo a Cristo Jesus. Mas a Bíblia vai nos dizer que Cristo é o cabeça da igreja. É Ele quem é o Senhor da minha e da sua vida. É Ele quem faz por mim e por você. É Ele quem tem todo o poder, toda a autoridade. Por isso, quem se levanta contra a minha e a sua vida, contra a igreja do Senhor, se levanta contra o Deus da igreja. Pois é Ele quem guerreia as nossas guerras. É Ele quem batalha ao meu e ao seu favor. É Ele quem tem todo o poder, toda a autoridade em suas mãos. Por isso ele começa a pregar e a provar na palavra. Ele começa a demonstrar a veracidade da existência de Cristo Jesus. Ele começa a provar que Cristo é verdadeiro. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, pois Ele morreu e está vivo. Ele ressuscitou. Ele não está morto. Ele está vivo. Deus o exaltou. Paulo assim pregava nas sinagogas. Depois de muito tempo, os judeus entre si decidiram matá-lo. Os judeus não conseguiam ir contra a pregação dele. Os judeus não conseguiam ir contra o que ele falava, contra as coisas que ele provava, e decidiram calar Saulo. Não vamos matar ele. Ele está falando muito desse Cristo. Muitas pessoas estão se convertendo. Vamos matar Saulo. Decidem tirar-lhe a vida. Mas os seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo. E como vigiavam as portas da cidade, dia e noite, para tirar-lhe a vida, eles vigiavam a porta dia e noite para tirar a vida de Saulo. Vigiavam as portas da cidade para que Saulo não conseguisse escapar, para que, se ele fosse visto, fosse tirado a vida. Começou a perseguição a Paulo. Começou o sofrimento por amor de Cristo Jesus. Começou a perseguição pelo amor de Cristo Jesus, pelo nome de Cristo Jesus. As pessoas procuravam tirar-lhe a vida. Saulo, em Gálatas capítulo 1, vai dizer que ele ficou naquela cidade, entre aquela cidade e a outro lugar durante 3 anos. Ele ia e vinha pregando a palavra do Senhor e ensinando a palavra do Senhor. Mas uma certa vez as pessoas querem lhe tirar a vida. E os discípulos, levando-o de noite, desceram pelo muro dentro de um cesto. Não é, irmãos, covardia ou medo que ele é retirado daquela cidade. Ainda não havia se completado o tempo do Senhor na vida dele. Porque bem sabemos que após todas essas coisas, Paulo padeceu por diversas coisas.
vai dizer em 2 Coríntios capítulo 11 sobre os sofrimentos que ele tomou, chicotadas que ele levou, apedrejamento que ele sofreu, mas não morreu, diversos sofrimentos que ele passou, diversos naufrágios, diversas prisões, mas ele não negou a Cristo Jesus. Ele não deixou de pregar a palavra ao Senhor. Vemos em suas cartas que mesmo ele preso em Roma, ele prega para as pessoas que o prendeu. Todas as vezes que ele vai diante dos juízes, ele prega a palavra, anuncia Cristo Jesus, proclama o evangelho de salvação. Ele não temeu em meio às atribulações, porque o Espírito que eu e você recebemos, e ele recebeu, o Espírito Santo do Senhor, não é espírito de covardia, é o espírito de trepidez, de força. Mas ele é levado pelos seus discípulos à noite para descer pelo muro dentre de um cesto. E ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Paulo entrega sua vida a Cristo Jesus. Procura ser recebido pela igreja do Senhor, mas as pessoas não recebem, pois não acreditam que ele verdadeiramente teve um encontro com Cristo Jesus. Achavam que ele talvez estava agindo de uma forma para prender os discípulos e também os apóstolos. Muitas pessoas entregam a sua vida ao Senhor, entram pelas portas de algumas igrejas, mas não são recepcionadas pela igreja. Não são abraçadas por aqueles que precisam demonstrar o amor de Cristo Jesus. As pessoas que Cristo Jesus ensinou, instruiu e disse que elas demonstrariam e seriam reconhecidos pelo amor de Cristo Jesus. Saulo chega a Jerusalém, mas não é recebido. E quantas pessoas têm entrado pelas portas das igrejas, aí por afora, talvez por essa igreja, e não tem sido recepcionado, não tem sido acolhidos, porque talvez você conheça o passado e diga: isso? Não, eu conheço quem é, você está enganado, não converteu nada, isso aí é isso, é aquilo, é aquilo outro. Quem era você? E de onde o Senhor te tirou? Aonde você estava e o Senhor teve misericórdia da sua vida e hoje você está aqui para glorificar e exaltar o nome desse Deus. Talvez você esteja pensando: pastor, mas eu não era isso tudo não. O Senhor está achando que eu era tão ruim assim? Para Deus não há pecadinho nem pecadão. Todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Todos nós estávamos longe da glória do Senhor. Aqueles homens temeram: não, ele não se converteu não, eu conheço quem é ele, eu sei quem é essa pessoa. E muitas vezes pessoas entram e saem das igrejas sem serem acolhidas, sem demonstrar o amor de Cristo Jesus. A igreja que era para estar preocupada com o amor ao próximo, está preocupado com o seu próprio umbigo, está preocupado com o seu próprio eu, se preocupado com a sua própria salvação, não está preocupada em abraçar, em acolher, em suportar uns aos outros, em dar suporte uns aos outros. Da mesma maneira que Saulo, ao se converter, precisou de alguém
muitas pessoas se sentem sozinhas. Muitas pessoas, ao Cristo Jesus as encontrar, não são acolhidas pelas suas famílias, não são acolhidas pelos seus familiares, pelos seus amigos que no mundo estão, mas quando entra dentro de uma igreja, achando que assim serão acolhidos, não são. As pessoas que estão dentro da igreja do Senhor, têm afastado pessoas da presença do Senhor. Paulo podia muito bem desistir de tudo, mas ele estava olhando para o autor e consumador da sua fé, que era Cristo Jesus. Mas o Senhor é tão maravilhoso que ele envia um homem chamado Barnabé. Nós já vimos falar a respeito da história deste homem, conhecido como o homem da consolação. Um homem que vendeu a sua propriedade e deu à igreja do Senhor. Barnabé era o homem que o Senhor chamou para abraçar Paulo. O Senhor nos chama nesta noite a sermos Barnabé. O Senhor nos chama nessa noite a ser aqueles que irão acolher, que irão abraçar as pessoas que aqui estão e as pessoas que o Senhor enviará para este lugar. O Senhor nos chama a acolher vidas. O Senhor nos chama a abraçar pessoas. O Senhor nos chama a suportar uns aos outros, a dar suporte aos nossos irmãos. É esse amor que o Senhor nos chama para viver. Um amor sacrificial. Um amor que dá a sua vida pelo seu irmão. Cristo Jesus nos chama para viver o amor que Ele viveu por mim e por você. Nós somos testemunhas de Cristo Jesus e precisamos demonstrar esse amor. E então Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e o que ele falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Barnabé não teme em meio ao problema. Barnabé não teme Saulo. Ele vai e demonstra o amor de Cristo Jesus. O Senhor nos chama a não olhar para a aparência. O Senhor nos chama a não olhar para o passado. O Senhor nos chama para demonstrar e para viver este amor que nos constrange, que nos encontrou, que nos redimiu, que nos salvou e nos deu a vida eterna através do sangue de Cristo Jesus. É esse amor que eu e você fomos chamados para viver. É esse amor que Cristo Jesus nos chamou. Mas Barnabé não era alguém fingido. Lembra que no livro de Atos, Lucas nos diz sobre Barnabé e depois nos diz sobre um casal que vende a sua propriedade, guarda uma parte e diz que vendeu para aquele valor que eles estavam dando à igreja. Barnabé não era um homem que vivia o evangelho fingido. Barnabé era um homem que vivia o chamado do Senhor em sua vida. Por isso, ele vai até Saulo, escuta a sua história, por isso que ele leva eles aos apóstolos e conta a história dele, como ele pregara para também aqueles homens em Damasco, como ele anunciava corajosamente o nome de Cristo Jesus. O Senhor nos chama para viver desta maneira. O Senhor nos chama para viver o amor verdadeiro de Cristo Jesus. O Senhor nos chama para acolher aqueles que entrarão por essa porta, aqueles que já estão dentro dessa igreja. Precisamos olhar para os nossos lados. Precisamos olhar para a carência, para o cuidado daqueles que estão dentro da casa do Senhor e aqueles que serão enviados pelo Senhor a este lugar.
precisamos recebê-los com o amor de Cristo Jesus. Precisamos demonstrar Cristo Jesus não só de palavras, mas de atitudes. Pois bem disse o ditado: palavras o vento leva. Precisamos demonstrar, precisamos viver Cristo Jesus, precisamos ter atitudes de Cristo Jesus em nossas vidas. E assim que passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor, Paulo começa a andar com os apóstolos. Paulo começa a andar livremente. Paulo começa a estar com eles e começa a pregar, e começa a anunciar, e começa a viver. Porque quando vivemos em comunhão, os problemas se tornam pequenos. Por quê? Porque você não precisa mais sofrer sozinho. Você tem alguém para compartilhar esse problema. Você tem alguém para compartilhar das dificuldades da sua vida. Você tem alguém para falar, para se abrir, para estar, para contar os seus problemas, para pedir oração, para pedir socorro. Quando você começa a andar com os irmãos em Cristo Jesus, tudo vai bem. Muitas pessoas têm tirado a sua própria vida porque não tem ninguém que as escute. Quando tentam falar algo para alguém, as pessoas dizem: eu preciso fazer algo, eu preciso fazer aquilo, e não tem tempo para ouvir. Pessoas não têm tido tempo para as pessoas, talvez, que estão até dentro das suas casas. Vivemos uma vida tão corrida, tão dificultosa, que não temos um momento para as pessoas. Eu vou à casa do Senhor adorar ao Senhor. O Senhor diz: aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Você quer mostrar que você ama Cristo Jesus? Obedeça aos seus mandamentos. Um dos mandamentos é que ele disse: um novo mandamento se vos dou: ame os seus irmãos como eu vos amei. E o texto vai dizer: Jesus amando os seus até o fim. Ele amou todos os seus. Judas, o traidor, Pedro, que negou, Jesus amou os seus até o fim. Quando olhamos para o momento da ceia, Jesus tenta em todo momento converter o coração de Judas. Em todo momento ele tenta trazer Judas para perto. No momento lá do jardim, que ele nega, que ele trai a Cristo Jesus, Jesus vira para ele e diz: o que vens, amigo? E ele dá um beijo no rosto de Cristo Jesus, mostrando que ele era o Cristo, Jesus, e assim o trai. Precisamos viver este amor que eu não sou merecedor, não era, vocês também não, mas Cristo Jesus nos encontrou. Cristo Jesus largou as 99 no aprisco e foi nos buscar. O interessante é que esse texto vai dizer que largou as 99, o bom pastor largou as 99 no aprisco. E nós pensamos: deixou elas guardadas, protegidas? Não, largou elas no relento. O aprisco era um lugar que era um lugar espalhado, não era um lugar reservado. Largou as 99 e foi em encontro daquela que havia se perdido. Eu e você fomos encontrados por Cristo Jesus. Ele nos redimiu, nos lavou, nos tirou do lamaçal do pecado, firmou os nossos pés sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Precisamos viver esse amor. Falava e debatia também com os judeus da cultura grega, mas eles procuravam matá-lo.
As pessoas, às vezes, ficam com raiva quando você fala a verdade, quando você prega Cristo Jesus, porque as pessoas não querem deixar o seu pecado, não querem largar as suas transgressões, não querem deixar as suas vidas pecaminosas. As pessoas ficam com raiva a ponto de querer matar alguém, porque a verdade dói, a verdade machuca, e as pessoas não querem ouvir a verdade. Vivemos num mundo de mentira, num mundo onde as pessoas podem ser quem quiser, podem ser homem ou mulher na internet. Vivemos num mundo onde as pessoas criam fakes, podem ser crianças, podem ser adultos, podem ser o que for. Um mundo de mentiras. E quando você prega e anuncia a verdade, as pessoas não querem aceitar. Pessoas não querem aceitar porque não querem reconhecer os seus erros. Pessoas não querem aceitar porque não querem dizer: eu errei. Isso não é novo. Desde o jardim do Éden isso acontece. O homem, juntamente com a mulher, come do fruto ao qual o Senhor disse para eles não comer. E quando o Senhor pergunta: acaso tu comeste do fruto que eu disse para você não comer, Adão? E ele diz: Senhor, a mulher que tu me deste, o problema não é meu não, é seu. Você que me deu, você que botou o problema na minha vida, a culpa não é minha não, foi o Senhor. Não é novo, irmãos, já é antigo. As pessoas não querem aceitar os seus erros, mas a Bíblia nos diz que aquele que reconhece e deixa, alcança o favor de Deus. Se você reconhecer aonde você tem caído, o que você tem feito, o Senhor é misericordioso para mudar a sua vida, para te redimir e jogar o seu pecado no mar do esquecimento, e deles Ele não se lembra mais. O Senhor quer mudar a história da sua vida. O Senhor quer mudar o seu viver, mas nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Precisamos reconhecer que somos falhos. Precisamos reconhecer que nós não somos merecedores, mas o Senhor agiu de misericórdia na minha e na sua vida e nos redimiu e nos salvou. Quando os irmãos souberam disso, levaram-lhe até Cesareia e o enviaram a Tarso. Quando os irmãos souberam que queriam matar Saulo, levaram ele até Cesareia e o enviaram a Tarso. Por quê? Porque o Senhor encontrou com ele e disse: eu tenho uma grande obra a realizar na vida dele. Por isso, eles sabiam, o plano de Deus ainda não acabou na vida de Saulo. E os enviam a Tarso. E assim a igreja desfrutava da paz em toda a Judeia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. A igreja crescia. Aquele que era perseguidor, Cristo encontra com ele e entrega a sua vida ao Senhor. Aquele que negava a existência de Jesus, começa a pregar Cristo Jesus. Por isso, não desista dos seus parentes, não desista dos seus filhos, não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista dos seus amigos, pois o Senhor pode salvar a vida deles. Continue orando ao Senhor, continue buscando ao Senhor, pois o Senhor pode e quer mudar a vida de muitos. E a igreja crescia e era edificada, era alicerçada, tanto na Judeia, na Galiléia, na Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor.
eles eram edificados no temor, na palavra, eram edificados no Senhor. A igreja precisa desta edificação. A edificação vem do Senhor. Ela não vem de líderes, ela não vem de organizações. A edificação vem do Senhor. É o Senhor quem nos edifica, que nos limpa todos os dias, através da sua palavra, através da minha e a sua busca ao Senhor, através da minha e a sua vivência em demonstrar o amor de Cristo Jesus. E cresciam em número pela coragem vinda do Espírito Santo. A coragem para anunciar, a coragem para pregar, a coragem para viver, ela não é minha, ela não é sua, é do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem trabalha em mim e a sua vida. É Ele quem nos molda e nos dá coragem para viver o Evangelho do Senhor, renunciando o nosso eu, renunciando as nossas vontades, entregando as nossas vidas, se preciso for, a Cristo Jesus, por amor ao seu nome. Por isso, queridos irmãos, seja um Barnabé na vida de alguém. Seja alguém que não viva o Evangelho fingido, mas que viva o Evangelho genuíno do amor de Cristo Jesus. Por isso, meus amados irmãos, preguem Cristo Jesus a qualquer momento, qualquer oportunidade que o Senhor dê para que você venha a ter para anunciar e proclamar Cristo Jesus. Por isso, meus amados irmãos, não viva com medo do que possa acontecer a mim e a você. Não deixe que o inferno possa te fazer temer perante a morte. Continue anunciando e proclamando o Evangelho de Cristo Jesus, pois só Ele é quem nos salva, só Ele é quem nos dá vida abundante, só Ele é quem pode mudar o meu e o seu viver. Por isso, não deixe de orar, não deixe de buscar pelas pessoas que você quer bem, pois o Senhor pode mudar e transformar a vida deles. Amém.